O iceberg de primos. Obrigada para as pessoas que pediram para eu fazer esse vídeo. Se bem que fui eu que pedi para vocês me pedirem para fazer esse vídeo, mas Primos é uma série bem interessante. Apesar de ter sido pequeno, tendo apenas uma temporada com 28 episódios, muitas coisas dessa série se mostraram bem interessantes, tanto na série em si, quanto em outras mídias. E nesse vídeo eu estarei contando essas coisas em forma de iceberg. Mas antes eu tenho que dar dois avisos. O primeiro é que alguns tópicos da camada de mais de baixo não são tão pesados, mas qualquer coisa eu vou avisar de qualquer forma. E o segundo é que nesse vídeo terão tópicos extras, já que eu esqueci de colocar alguns tópicos no primeiro iceberg, então eu provavelmente vou fazer outro no final do vídeo. Então vamos começar. Começando pelo céu. Introdução. A série conta a história de Tate, uma menina de 9 anos que está animada para fazer 10 e descobrir a sua forma final. Ela também é muito sonhadora e esperançosa e acredita que seu futuro será brilhante. Porém, seus planos meio que dão errado quando ela descobre que seus 12 primos vão passar o verão com ela. Então Tate vai ter que lidar com isso. Os primos da Tate. Juntando todos os primos da Tate, lembrando que são primos de irmãos da mãe dela e irmãos da mãe dele, temos um total de 12 primos. E eu vou apresentar eles do mais velho ao mais novo. Temos a Lita, de 16 anos, que gosta de fazer coisas radicais, como tocar guitarra e andar de skate. Temos o Bud, de 15 anos, que gosta da natureza e dos animais e qualquer coisa que seja natural. Temos o Big Nacho, de 13 anos, que gosta de se exercitar e ingerir proteína. E por mais que ele tenha vezes que ele possa ser meio um valentão, na maioria das vezes ele é bondoso. Temos as irmãs T, Tabi, de 11 anos, Tere, de 10 anos e Tonita, de 7 anos, que são bastante atléticas, gostam de coisas tipo moda e beleza e gostam de festa do chá e fofocar sobre os outros. Temos o Scooter, de 11 anos, que é meio tímido e bem medroso, mas é muito bom quando se trata de coisas relacionadas à música. Temos a Lot Lot, de 10 anos, que é conhecida por ser assustadora e aparece do nada assustando todo mundo. Temos a Gordita, de 9 anos, que é bastante inteligente e está sempre por aí fazendo experimentos e invenções. Temos o Natito, de 6 anos, que gosta de brincar e imitar seu irmão mais velho. Temos a Tchatcha, de 4 anos, que geralmente age de forma não civilizada. E por último temos a Lucita, de 3 anos, que é uma garotinha fofa, adorável e muitas vezes inocente. Buds. O pai da Tate se chama Bud, o primo da Tate se chama Bud e o irmão mais novo da Tate se chama Bud. E para facilitar isso, a nossa protagonista chama esses personagens com nomes diferentes. O pai dela, ela chama de pai, apesar de ter momentos em que a Tate chama seu pai de Bud. O primo dela, ela chama de primo Bud e o irmão dela, ela chama de bebê Bud. O diário da Tate. A Tate tem um diário e esse diário é o bem material mais precioso para ela, já que nele ela pode contar seus desejos e suas emoções sem parecer estranho. E ela detesta quando qualquer pessoa pega seu diário sem sua permissão. Tigre de visão. Tigre de visão é meio que um amigo imaginário que a Tate tem, apesar de na maioria das vezes ele agir como uma consciência dela. E assim nós terminamos de ver o céu e começamos a ir para a ponta do iceberg, ou superfície se vocês preferirem. Tate é mais velha que Nelly. Como a Nelly é mais alta do que a Tate, várias pessoas que viram pela primeira vez acreditaram que a Nelly era mais velha. Porém, isso está errado, pois a Nelly tem 8 anos, enquanto a Tate, como eu falei, tem 9 anos e vai fazer 10. Sem falar do episódio Verão da Toca, onde vemos um flashback da Nelly bebê e a Tate é um pouco mais velha que ela. E isso pode ser uma referência à franquia Super Mario Bros, onde o Luigi, apesar de ser o irmão mais novo, é o mais alto dos irmãos. Tchatcha e Lot Lot são filhas únicas. Ok, isso é meio autoexplicativo. Diferente da maioria das crianças da família que tem um ou dois irmãos, Tchatcha e Lot Lot não possuem irmão nenhum. Tanto que no episódio Verão das Primo Olimpíadas, que é meio que um tipo diferente de Olimpíadas, onde cada equipe é um grupo de irmãos, a Tchatcha e a Lot Lot acabam fazendo uma equipe juntas. The Loud House. Primos têm várias semelhanças com The Loud House, como os personagens principais tendo que lidar com várias pessoas dentro de casa, com uma personagem que já trabalhou em um fliperama barra pizzaria, uma personagem que é péssima dirigindo, uma personagem que ama música, principalmente rock, no
caso, a Lita é tudo isso e mais um pouco. Um personagem que é conhecido por ser atlético e competitivo. Uma personagem que é conhecida por ser assustadora e aparecer do nada assustando todo mundo. Um personagem que ama animais. Umas personagens que amam usar vestido rosa e fazer coisas consideradas femininas. E uma personagem que usa óculos e que apesar da idade é bastante inteligente. O verão do aniversário. Esse episódio é especial, já que esse é o episódio onde a Tay-Tay finalmente completa 10 anos e seus primos fazem o possível para que aquele dia seja especial. Então é um episódio especial. A série era para ter 30 episódios. Originalmente, a primeira temporada de Primos teria 30 episódios, mas por conta de corte de gastos, eles acabaram reduzindo esse número para 28. Guarde essa informação porque eu vou falar dela mais pra frente. Por agora, vamos pular da superfície e vamos nadar nas águas rasas. Viagem de carro. Viagens de Carro é uma minissérie onde alguns personagens de tais séries animadas da Disney vão sair para viajar de carro. E Primos acabou protagonizando uma certa parte dessa minissérie, onde Tay-Tay, Lita, Big Nacho, Natito, Chacha, Lot Lot e Lucita vão para o show da Taylor Swift, que é uma óbvia paródia à cantora Taylor Swift. Porém, no último curta, quando eles chegam ao show, Lita descobre que os ingressos eram falsos e que ela foi enganada. Porém, Big Nacho tem uma ideia e eles acabam assistindo o show em um penhasco. Tibiverso. Tibiverso, como o nome já diz, é um universo onde os personagens de séries da Disney são pequenininhos e vivem aventuras pequenininhas. E Primo já teve 3 curtas baseados nesse estilo. Temos Devolva a Chupeta do bebê Bud, onde um pássaro rouba a chupeta do bebê Bud e os primos e a Tay-Tay se lascam todos para conseguir a chupeta de volta, para no final o pássaro roubar o óculos da Tay-Tay. Verão do Silêncio, onde a Tay-Tay quer ler um livro novo, mas está com dificuldade por conta de vários barulhos, e seu avô, percebendo isso, dá seu fone cancelador de ruídos para ela e ela finalmente consegue ler seu livro em paz. E esse título aí, onde a Tay-Tay está cansada de seus primos dominando ou pegando tudo e não deixando nada para ela. Mas depois de perceberem que a Tay-Tay está triste, os primos se sentem mal e decidem dividir seus churros com ela. Roubo de música tema. Roubo de música tema é uma minissérie onde personagens que não cantam a música tema pegam a música tema e criam uma paródia sobre elas. E já tivemos uma paródia das Irmãs T e da Lot Lot. Ligações aleatórias. Essa é uma minissérie onde personagens de séries animadas da Disney ligam para personagens de séries não animadas da Disney. E Primo já teve um episódio sobre isso. Ele se chama Tay-Tay Liga pra Janice, que pra quem não sabe é a atriz que faz a Billy da série Os Feiticeiros, além de Waverly Place. Nesse episódio, Tay-Tay fala com ela para poder adicionar um personagem na série. Porém, a Janice fala que as últimas 12 vagas já tinham sido preenchidas. E Tay-Tay descobre que essas 12 vagas eram dos 12 primos dela. Alex é não binário. Apesar de parecer um garoto, Alex é canonicamente não binário. Lita é pansexual. Lita provavelmente é pansexual, já que ela já namorou um garoto, uma garota e atualmente namora um não binário. E se você reparar, a Lita tem as cores da bandeira da pansexualidade em seu traje, já que ela tem cabelo rosa, brincos e piercing amarelos e uma calça azul. Lot Lot é bissexual. Isso é uma teoria até que interessante. Um hobby meio estranho que a Lot Lot tem é fazer namorados feitos de bolo. Porém, no episódio Verão da Rede, tem uma cena onde a Lot Lot fez um bolo em formato de mulher. Então, isso provavelmente seria um indício de que a Lot Lot é bissexual. Apesar de ser um pouco cedo para deduzir isso, já que, como eu disse, a Lot Lot tem apenas 10 anos. Possíveis aparições de Alex. Nos episódios O Verão da Trabalhadora e O Verão da Livrita, aparecem 2 personagens que se assemelham bastante com Alex. Só que não dá para saber se é ele ou se é um sósia, já que a cor de cabelo é diferente. Verão dos Sonhos. Verão dos Sonhos é outro episódio especial. Não só porque é o último episódio da série, como também é o único episódio que dura 22 minutos. E para quem tá curioso, o episódio é sobre a família ajudando a abuela a realizar o seu sonho de ser uma cidadã americana. Gabriel e Ignácio, ou Natito e Big Nacho, são disléxicos. Isso meio que foi revelado no episódio Verão da Literatura. Irritada porque o Natito estava maltratando o livro que ela deu para ele, na verdade a Tchat e a Lucita também estavam fazendo isso, mas vamos focar no Natito agora. Tay-Tay joga o bastão do poder do Natito na lixeira e escreve um bilhete para ele encontrar o bastão de lixo lá na lixeira. Porém, o Natito não aparece, e quando o caminhão de lixo se aproxima, Tay-Tay decide que não quer vingança e pega o bastão do poder de volta. Nisso, ela encontra o Big Nacho e conversa com ele sobre o que aconteceu e
questiona por que o Natito não apareceu ela deixando um bilhete. Ele então fala que provavelmente foi porque ele não conseguiu ler. Teita questiona o motivo pra isso. E ele fala que os pais dele suspeitam de que o Natito seja disléxico, assim como o Big Nacho. Teita então pergunta se isso significa que eles não sabem ler. E ele explica que eles sabem se ler, só que é mais difícil pra eles. Teita então percebe que fez besteira e depois de um bom tempo ela ensina o Natito a ler. Tonita se chamaria Lucita. Um dos nomes antigos das irmãs T eram Lola, Lulu e Lucita, mas depois mudaram para Tabi, Tere e Tonita. E o nome antigo da Tonita acabou sendo o novo nome da Lucita. E por que esse é o novo nome da Lucita, você me pergunta? Acontece que o antigo nome da Lucita, que no caso era Cuquita, se assemelhava bastante a uma palavra espanhol que se referia a uma certa parte íntima das mulheres, e por isso ela acabou ganhando um novo nome, o cabelo do bebê Bud. Uma coisa estranha sobre o bebê Bud é que ele é loiro. E como podemos ver nessa árvore genealógica, ninguém por parte de mãe ou por parte de pai da família dele tem essa cor de cabelo. Então é um mistério saber de quem ele puxou essa cor de cabelo. Lucita é surda. Essas coisinhas nas orelhas da Lucita são aparelhos auditivos que permitem que ela consiga ouvir. E no episódio Verão da Livrita é revelado que ela sabe linguagem de sinais. TTTentag, que para quem não sabe é uma sigla para transtorno de ansiedade generalizada. No episódio Verão das Santa Anas, Tete apresenta alguns sinais desse transtorno após pensar na possibilidade de seu diário estar em um lugar onde ela não poderia ter acesso a ele. E esses sinais eram preocupação excessiva, inquietação e sudorese. Ok, acho que já nadamos o suficiente. Agora vamos para águas mais densas. Episódios perdidos. Lembram que eu disse que originalmente a série teria 30 episódios, mas acabou cortando para 28? Isso fez com que 2 episódios/4 segmentos acabassem sendo cancelados e nunca mais mostrados. E alguns desses episódios parecem uma lost media, já que não sabemos quase nada sobre eles. E esses episódios eram o Verão da Collab e o Verão da Mariposa, que seriam episódios focados no relacionamento fraterno de Nelly e Tate, o Verão de Fotos e Lembranças, que seria um episódio sobre a família tirando uma foto junta, e o Verão da Inadimplência, que seria um episódio sobre a Tate ficando insegura sobre seu cabelo. E uma coisa bem interessante de se falar é que 2 desses episódios também teriam músicas. Nelly Work, o trabalho da Nelly, que seria sobre a Nelly tentando fazer o trabalho pesado pela primeira vez na vida, e T-Spoof, ou Eixo Penteado, onde a Tate demonstra desconforto ao seu volume de cabelo ficar muito alto. E diferente dos episódios, você pode encontrar as músicas se pesquisar no YouTube. Designs antigos. Eu tô com preguiça de descrever o personagem, então se você consegue ver, apenas veja. Esse é o design antigo da avó das crianças, esse é o design antigo da Bibi, esse é o design antigo da Lita, pior que eu acho que eu prefiro essa versão. Esse é o design antigo do primo Bud, esse é o design antigo do Big Nacho, esse é o design antigo das irmãs T, também tem esse daqui também. Esse é o design antigo da Gordita, esse é o design antigo da Nelly, esse é o design antigo do Natito, esse é o design antigo da Chacha e esse é o design antigo do bebê Bud. E também tivemos personagens que mudaram para combinar com seus dubladores, como o Scooter, que originalmente era caucasiano, a Lucita, que não teria aparelhos auditivos, e a Lot Lot, que teria ascendência vietnamita ao invés de filipina. E se você está se perguntando onde está a Tate nesse tópico, relaxe que eu separei um tópico especialmente para ela. O nariz da Tate. Você acha que o nariz da Tate é feio? É porque você não viu a do design antigo dela, pois originalmente era para Tate ser assim. Sabe qual é a pior parte disso? É que isso seria hereditário, pois o pai da Tate originalmente também tinha um nariz assim. A criadora do desenho admitiu que fez ela assim porque era como ela via o nariz dela. Mas graças a Deus a Disney pediu para que o nariz dela ficasse mais fofinho e menor e ela obedeceu. Então da próxima vez que você pensar que o nariz da Tate atualmente é feio, pense que por um momento ela poderia ter um nariz que se parecia com uma mão. Episódios pilotos. A série Primos tem 2 episódios pilotos. O primeiro chamado de teste de animação, onde a Tate comenta sobre quase fazer 10 anos e se pergunta quem ela é, mas pensa que terá o verão todo para descobrir, até que ela ouve sua mãe falando que seus primos vão passar o verão com ela, o que deixa a Tate bem nervosa e com medo de seus primos estragarem tudo, mas depois ela pensa que pode não ser tão ruim assim. E o segundo é o Feliz Aniversário, que é meio que o piloto do episódio Verão de Aniversário, só que é tudo em storyboard.
Bud. E também teve uma música deletada chamada Uma Festa Não É Uma Festa Sem Meus Primos. Bud Mauzão. Eu sei que esse nome é ridículo, mas eu estou usando o nome que inventaram lá em português de Portugal. Esse tópico se refere a uma personalidade alternativa do primo Bud, que só apareceu no episódio O Verão do Bud Mauzão, que é completamente o oposto do que o Bud que conhecemos é, já que ele sabe como fazer negócios, mas é completamente capitalista. Nelly é trans. Nelly muitas vezes é vista usando um bigode falso e agindo como se fosse um homem. E isso faz alguns fãs terem a headcanon de que a Nelly é um garoto trans. Gordita é albina. Gordita é uma garota bastante clara. E podemos ver que nenhum dos seus pais tem as mesmas características de cor dela. Então aparentemente ela é uma menina albina, com um pouco de cor. Gordita tem asma. Ainda falando dessa garotinha, foi revelado no episódio Verão dos Quadros que a Gordita tem asma, já que em algumas cenas é possível ver ela usando um inalador. O pai de Lot Lot tem o braço amputado. Como vocês já devem saber, o pai de Lot Lot, chamado Gustavo, tem o braço amputado. E isso tem um motivo, porque antes de ser um agente no funerário, ele já foi um soldado. Então, você já deve saber o que deve ter acontecido. Ideias supostamente descartadas. Existem ideias para a série que não sabemos se foram refutadas ou não, mas vamos começar com as ideias que sabemos que foram descartadas, como a família da Tate tendo um cachorro, o Big Nat ser um grande valentão, o Scooter ser extrovertido, a Abuela seria mais mal-humorada e extremamente patriota e moraria na casa dos Humphries e provavelmente seria viúva, a Bibi ser melhor no futebol e o seu marido ser a única pessoa sensata naquela casa, a Nelly ter interagido mais com os primos, as irmãs T serem conhecidas por serem ótimas alunas, a Gordita ter uma voz mais aguda e ser mais amigável, sendo até considerada como alguém chorona, a Lucita ter a síndrome de Elmo Fudd, que é quando a pessoa troca a letra L ou R por W, a Lot Lot sendo considerada a pacificadora da família, as pessoas não sabendo de onde a Chacha surgiu, o Big Nat ser tão agressivo ao ponto de ameaçar espancar a Tate, a Lot Lot sendo mais melancólica e carrancuda, o relacionamento fraterno de Tate e Nelly ser mais explorado, o objetivo da Tate ser atingir o máximo de popularidade ao invés de encontrar sua forma final, e a Tate ter um vizinho chamado Aaron por qual ela era apaixonada. Agora vamos para as ideias que não sabíamos se foram ou não descartadas. Como o Natito e o Big Nat sendo meio-irmãos e seu pai já ter se casado e divorciado 2 vezes, a Tonita ser adotada, os pais do primo Bud e da Gordita sendo coabitantes, que para quem não sabe são pessoas que moram juntas mesmo não tendo se casado, e a Tere, anteriormente conhecida como Tabby, sendo uma garota trans que antigamente se chamava Tobias. E isso seria revelado em um dos episódios inacabados da série. Espero que você tenha trazido um equipamento de mergulho, porque agora nós entraremos nas águas profundas. Lot Lot tem poderes. A Lot Lot é bem parecida com a Lucy, já que elas são conhecidas por aparecerem do nada e assustar as pessoas. Mas diferente da Lucy, que provavelmente faz isso porque ela anda e ninguém percebe, a Lot Lot literalmente consegue se teletransportar. E no episódio Verão das Tarefas, quando a Lot Lot vai limpar o espelho, literalmente seu reflexo desaparece. Então Lot Lot não é estranha só em questão de personalidade. Rainha Elizabeth II. Ainda falando do Verão das Tarefas, Tate nesse episódio se inspira em 3 mulheres que existem na vida real: a astronauta Ellen Ochoa, a juíza Sônia Sotomayor e a cantora Selena Pérez. Mas numa versão vazada do episódio, uma das heroínas da Tate seria a Rainha Elizabeth II, mas por algum motivo ela foi substituída. E vocês podem pensar que é porque ela morreu e tal, mas isso não faz muito sentido, porque a cantora Selena também morreu, e bem jovem aliás. O esforço exagerado de Tabby. No episódio Verão da Santa Tabby, Tabby fica chateada por não conseguir ajudar suas irmãs por causa da sua perna quebrada. E suas irmãs, percebendo o quanto a Tabby faz por elas decidem fazer algo para agradecer a ela, mas nenhuma das tentativas deu certo. Então elas decidem fazer uma intervenção e explicar que a Tabby está fazendo demais por elas. Ela então fala que se sentia responsável por ela, já que ela era mais velha. E Big Nat fala que apesar de tudo ela ainda era uma criança. Daí tudo fica bem e todo mundo fica feliz. Mas por que isso está no iceberg, você me pergunta? Acontece que tem 2 cenas que mostravam que esse esforço que a Tabby fazia passava de todos os limites. Primeiro é a Tabby limpando o chão, lembrando com uma perna quebrada, e a segunda não foi mostrada, mas foi mencionada
mencionada. Já que na intervenção que as irmãs fizeram, a Tere comenta que ontem à noite a Nita tinha dormido no sofá e a Tabby tinha levado ela pra cama. E pra quem não sabe, a sala de estar fica no primeiro andar, enquanto o quarto onde todo mundo dorme fica no segundo andar. Então a única forma de ir pro primeiro até o segundo andar e vice-versa é usando uma escada. Então imagina a cena, uma criança de 11 anos com uma perna quebrada, carregando no colo uma criança sonolenta de 7 anos enquanto sobe uma escada. Acho que deu pra perceber o problema aqui, né? Polêmica da primeira abertura. Quando a primeira abertura da série Primos foi lançada, muita gente acusou a Disney e a criadora por estarem fazendo coisas xenofóbicas, como a frase "oi" em espanhol sendo pronunciada incorretamente, os apelidos de alguns personagens que eram meio estranhos, e o nome da cidade que era literalmente Terremoto Rise. Então, para não parecer ofensivo, eles mudaram 95% das coisas que os fãs reclamaram. Referência a Chaves. Ok, vamos falar sobre isso. No episódio O Verão do Eu Não Sei, os primos da Teta começam a ficar preocupados de que ela esteja se sentindo excluída por não saber falar espanhol. Então eles decidem fazer algumas coisas para que a Teta acabasse ouvindo e lendo espanhol. E uma dessas coisas foi isso daqui. Time for some French, did he say? Mi amor, ¿cómo te extraño? Buenas tardes, Los Ángeles. Hace caloricísimo. Eso, eso, eso. Why is it all stuck on the Spanish channel? Olha que referência interessante. As pessoas que gostam de Chaves devem ter adorado essa referência, não é? Não. Algumas pessoas reclamaram que essa cena foi meio ofensiva ou algo assim. Eu não consegui ver nada ofensivo aí. Me diz aí se vocês conseguiram. Terremoto Frights. Existe um episódio da série Primo chamado Hacienda Chills, que traduzindo ficaria algo como Hacienda Arrepiante. Mas originalmente seu título seria Terremoto Frights, que traduzindo ficaria algo como Terremoto Assustador. E eu acho que vocês já entenderam o porquê dessa mudança. É o Chupacabra. O Chupacabra é uma lenda que várias pessoas ouviram sobre o monstro que come animais. E foi revelado no episódio O Verão do Chupacabra que ele não apenas é conhecido em Hacienda Hills, como ele também realmente existe, embora ele também goste de picolés. Dolly. Dolly é uma boneca que a Lot Lot tem, e ela não só tem uma aparência bem bizarra, como também há certos sinais de que ela tem vida própria. E assim termina nosso iceberg. Espero que tenham gostado e até mais.